Uma maneira eficiente, sustentável e econômica de desenvolver produtos é uma dívida que nós temos com o planeta, porque por muitos anos a gente apenas utilizou os recursos para saber quanto de dinheiro a gente ia ter no bolso. Isso provocou escassez de produtos, aumento de desigualdade, incentivo ao desperdício e ameaça ao meio ambiente. Então, a economia verde veio exatamente com o oposto dessa ideia. Por isso a gente deve destacar os principais objetivos da economia verde, que são a diminuição do índice de carbono, inclusão social e maior respeito e responsabilidade, além da eficiência dos usos dos recursos naturais. A gente pode dar como exemplo a reciclagem, a utilização de energias limpas e também valorização da biodiversidade. Para ampliação desse novo estilo de desenvolvimento econômico, a OCDE, que é Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem uma área específica para o crescimento verde. Porém, a gente tem que entender o seguinte: a gente só vai começar a utilizar a economia verde de maneira mais eficiente se a gente tiver a ajuda do Estado, especialmente a ajuda dele, porque isso não depende apenas das grandes empresas, mas do Estado para se firmar e fazer que a economia verde aqui no Brasil e também no resto do mundo, mas especificando aqui no Brasil, seja feita de maneira concreta, de maneira efetiva. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, é a principal autoridade ambiental global. É o PNUMA que define a Agenda Internacional sobre a Economia Verde, promove a implementação de medidas de desenvolvimento sustentável no sistema das Nações Unidas e que defende o meio ambiente em todo o mundo. O PNUMA age como um catalisador, estimulando os outros a agir e trabalhando em conjunto com outras organizações para fazer com que essas ações realmente aconteçam. Se os índices de aumento populacional e consumo continuarem crescendo, seguindo o ritmo atual, a extração de recursos globais por ano pode triplicar para até 140 bilhões de toneladas até 2050. O consumo desenfreado e a produção necessária para suprir as necessidades de uma população de 9 bilhões de pessoas pode trazer inúmeras consequências para o meio ambiente. Para evitar que isso aconteça, órgãos ambientais como o PNUMA são responsáveis por promover cada vez mais o consumo e a produção sustentável. Eleito o país que mais fez pela Terra em 2007, a Suécia é atualmente um dos grandes exemplos de economia verde mundial. Isso porque se preocupa desde sua produção, tentando ser o mais consciente possível, com menos maus tratos aos animais e utilizando produtos cada vez mais naturais, até o consumo, buscando conscientizar a população do que é melhor, do que realmente devemos consumir e principalmente do que precisamos consumir. E ela ainda se preocupa bastante com o descarte de todo esse material utilizado dentro das casas e dos lares dos suecos. Sem dúvida, o fator que mais contribuiu para o êxito da economia verde na Suécia foi a consciência da população. Mas que nós muitas vezes damos pouca importância é o setor da moda,
Para produzir uma peça de roupa, são necessários de 3 a 5 mil litros de água, em apenas uma peça. E a Suécia, que é um país pequeno, com recursos extremamente limitados, tem se preocupado cada vez mais em função da água e em função da poluição, que é a moda, se feita de maneira errada, se descartada e produzida de maneira errada, pode gerar diversos riscos, principalmente para a vida animal. Tanto a vida animal terrestre, com os testes realizados, o tipo de tecido, o próprio couro dos animais, que muitas vezes é arrancado, e infelizmente ainda há fazendas de crueldade animal, que a Suécia tenta diminuir, tenta acabar com isso, mas ainda é algo presente dentro do país, e nesse quesito. E o descarte das roupas, que feito de maneira equivocada, feito de maneira errada, pode levar esses polímeros, das nossas roupas para os oceanos, que junto com outros lixos, os sofás, enfim, formam as chamadas ilhas de lixo. Puxando um pouco mais para a área do consumo, agora a gente vai falar de um gás extremamente associado à agropecuária, o gás metano, o mais simples dos hidrocarbonetos. Para quem não sabe, o gás metano ele é produto da fermentação dentro dos animais ruminantes, das pequenas bactérias e, enfim, ele é proveniente disso. O gás metano é um dos gases que acelera o efeito estufa. Então ele acaba, em alta quantidade, sendo extremamente prejudicial para a nossa atmosfera, porque acelera o efeito estufa e, consequentemente, prejudica a camada de ozônio do nosso planeta, que impede a luz solar de chegar com tanta intensidade aqui. E aí a Suécia, um dos objetivos dela, e está sendo realizado com relativo sucesso, como a gente consegue observar pelo gráfico, é a redução desse gás, que é extremamente prejudicial, se encontrado muito na atmosfera, em alta concentração na atmosfera. Como podemos observar no gráfico, a liberação per capita de CO2 na atmosfera só diminui na Suécia. Isso porque, no século XX, a gente tem aí o boom e altas indústrias, Ford, produção de carros, então todo mundo querendo comprar, um consumismo exagerado. Aí, mais chegando na década de 1980, 1970, 72, começam as conferências mundiais, porque perceberam que do jeito que estava, com aquela produção exacerbada de CO2, que em alta concentração na atmosfera polui o ar, cria chuva ácida e acelera o efeito estufa, apesar de ser essencial para a vida na Terra em alta concentração, ele causa isso tudo. Foi aí que começou a real preocupação de todas as entidades mundiais e de todos os países com o CO2. E a Suécia pulou de cabeça nessa. Ela começou a investir na sustentabilidade, na conscientização da população, como eu já falei. Então, a partir da década de 80, a gente consegue observar uma drástica diminuição no CO2 per capita liberado na atmosfera na Suécia. Outra substância que a Suécia visa a diminuição é o chamado óxido nitroso, ou mais conhecido popularmente como gás hilariante. Muito utilizado em consultórios médicos, em quadrinhos e séries para dar um efeito cômico, ele é um dos aceleradores do efeito estufa na nossa atmosfera. E como a Suécia visa essa redução? Bom, ele é muito utilizado na agricultura como fertilizante para ajudar a crescer e acelerar a produção. E aí a Suécia visa essa diminuição, visa fertilizantes mais naturais, biodegradáveis e que não liberem óxidos e gases extremamente prejudiciais para a nossa atmosfera e que podem acelerar o efeito estufa. Então, assim, a gente consegue observar que é uma diminuição gradativa, mas que a Suécia tem buscado e tem corrido atrás. Gestão ambiental é atividade relacionada ao uso inteligente dos recursos naturais, por isso, quem atua nesse segmento deve ficar atento aos impactos que podem ser causados, para assim propor medidas capazes de reduzir os danos. E mais do que isso, precisa disseminar práticas sustentáveis. O consumo terá efeitos positivos e negativos, porque no que diz respeito ao consumo, seja ele necessário ou consumismo, todos nós estamos provendo de mecanismos de produção e distribuição para promover o desenvolvimento econômico.
Consumidores conscientes buscam equilíbrio entre sua satisfação pessoal e a sustentabilidade do planeta. Isso significa adotar modelos ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis. Essa tarefa não é fácil, pois o atual sistema de produção e consumo utiliza variedade de métodos para induzir o consumo, principalmente por meio de ferramentas de comunicação. Por meio de gestos simples, podemos mudar nosso dia a dia, como, por exemplo, observar o uso sustentável dos recursos naturais, além da escolha das empresas que atribuem a função de responsabilidade socioambiental. Desta forma, o consumidor responsável contribui para a construção de um mundo melhor com a natureza de forma sustentável, que é que nos fornece toda a matéria-prima para a produção de tudo aquilo que nós consumimos.